Você sente formigamento, dormência, fraqueza muscular sem uma razão aparente e às vezes até uma dor cada dia mais aumentada, uma alteração de sensibilidade na sua pele, que muitas vezes um estímulo inofensivo parece que é super agressivo? Eu quero hoje te explicar as principais causas que levam aos problemas dos nervos periféricos do nosso corpo e eu quero te falar como funciona a abordagem fisioterapêutica para esses problemas. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de dores, trabalho há mais de 17 anos na área com tratamentos específicos com pacientes que apresentam esses sintomas provenientes de problemas de coluna. Desde já eu te convido a assinar aqui o nosso canal, ativar as notificações, caso queira receber os nossos vídeos a cada vez que eles são postados. Você sente formigamento, dificuldade de sensibilidade, seja para mais ou para menos, né? Você nota que a sensibilidade não está normal, seja em membros superiores ou membros inferiores, e isso aconteceu com você relacionado a um problema na sua coluna ou mesmo sem uma razão aparente? Bom, esse é um conjunto de sintomas associados a um problema denominado radiculopatia. A radiculopatia é caracterizada pela perda objetiva de funções sensitivas e ou motoras de uma raiz do nervo, tá? Então você imagina na sua coluna, por toda a sua coluna vertebral, você tem ali feixes nervosos que saem lá do seu sistema nervoso central, do seu cérebro, e a partir da coluna eles ramificam, tá? Então essa raiz, essa fibra nervosa, para a qual é conduzido o impulso elétrico, né, eletroquímico, que vem do seu sistema nervoso central para suas extremidades, para inervar suas mãos, para inervar suas pernas, para te dar sensibilidade e capacidade motora, ela está alterada, ela está doente, ela está com algum problema. Então esse é o processo envolvido na radiculopatia. Radículo, essa palavrinha, esse prefixo, significa raiz, e patia, sofrimento, lesão, problema, doença. É muito importante entender que esse tipo de sintoma ele pode acontecer com ou sem dores. Às vezes a pessoa me procura no meu consultório apenas com a sensação de formigamento e dormência e a pessoa não tem dor naquele momento, pelo menos. E as causas mais comuns disso acontecer são causas mecânicas, né? Um estresse mecânico de pinçamento, de pressão mecânica na raiz do nervo. Ela pode ser por um dano inflamatório, de químicos inflamatórios que machucam a própria raiz nervosa, ou mesmo um dano isquêmico, ou seja, você tem uma pressão do fluxo sanguíneo em alguma região distante e essa raiz começa a manifestar sofrimento através desses sintomas e sinais que nós citamos no início do vídeo. Normalmente, quando nós fisioterapeutas avaliamos o paciente, nós procuramos identificar o dermátomo referente àquele tipo de dor que ele está manifestando. O que seria o dermátomo? Seria o mapa do caminho onde a sua dor acontece. Normalmente, através desse caminho que a dor acontece, nós sabemos o nível de vértebra que está sendo acometida naquele lugar, ok? Então isso é muito interessante porque nos direciona para a coluna como sendo o primeiro local de avaliação em um paciente com tais sintomas. Quando nós temos um paciente com radiculopatia, nós temos algumas abordagens para examinar esse paciente. Um dos exames utilizados pelo médico para fazer o exame e a avaliação é a eletroneuromiografia. Ele é utilizado agulhas
e esses estímulos são aplicados para testar a condução da raiz do nervo, a condução do cérebro até um determinado ponto e a resposta da extremidade da raiz periférica do nervo. É uma forma de você testar a fluidez de impulso pelo trajeto desse nervo todinho. Muito doloroso, os pacientes reclamam muito desse exame. Ele tem indicações específicas, não é todo paciente que precisa fazer esse exame para ter o seu quadro bem avaliado e entendido do ponto de vista de causas. Bom, um outro tipo de teste são testes neurológicos, onde nós testamos reflexos do corpo e a partir desses reflexos nós fazemos a interpretação desses sintomas diante de respostas que o paciente apresenta. Então você tem às vezes ali aquele teste conhecido, né, do martelinho. Você bate um martelinho no joelho do paciente. A gente também usa esse para fazer o teste aqui do nosso nervo que passa no cotovelo, né, aqui na região posterior. Também é uma forma de você testar o paciente através de reflexos. O teste sensorial qualitativo, a gente também faz o teste utilizando diferentes espessuras de objetos. Além disso, outros testes também são utilizados como avaliação do equilíbrio da marcha, ou seja, o jeito que a pessoa caminha. Além disso, testes específicos para avaliar a coordenação motora e o equilíbrio do paciente são utilizados. E por fim, os testes de movimento são avaliados para ver a resposta do complexo neural, do complexo nervoso em associação aos movimentos que a pessoa desempenha no seu dia a dia, utilizando atividades funcionais e utilizando testes mecânicos com pouco ou nenhuma carga, de acordo com a necessidade do quadro da pessoa. Todos os testes aplicados durante uma avaliação fisioterapêutica servem como base de comparação. Toda vez que nós atendemos um paciente e nós acompanhamos ele por um período, nós utilizamos as bases de comparação feitas no primeiro dia, na primeira consulta, para comparar após as estratégias de intervenção qual foi o resultado, a resposta que esse paciente apresentou. Eu me lembro de um paciente que certa vez eu avaliei e eu fiz questão de desenhar na perna desse paciente o local onde ele tinha a parestesia. Ele tinha uma área muito específica na perna, nós circulamos com caneta de marcação de corpo e nós fizemos uma foto e registramos. E à medida em que ele foi fazendo o progresso dentro do tratamento, a gente foi observando a diminuição até abolir completamente essa área onde o problema era manifestado. Agora vamos falar um pouco sobre as intervenções que as técnicas fisioterapêuticas oferecem para o paciente com esse tipo de problemas. A primeira delas é uma boa avaliação mecânica e a observação de como está o arranjo articular da coluna desse paciente. Nós temos o objetivo de que esse arranjo articular esteja perfeito ou nas melhores formas possíveis para que o fluxo, para que não haja obstrução, nem isquemia, nem qualquer tipo de intervenção ou estresse mecânico na raiz dessas raízes nervosas. Um outro aspecto é o manejo adequado de cicatrizes, de processos cicatriciais muitas vezes mal feitos, de reparos mal feitos. Então, manter uma boa fluidez da raiz sem que as cicatrizes formadas após um reparo cicatricial, sem que ele obstrua ou atrapalhe e fique ali prendendo o fluxo natural dessa raiz pelos pequenos espaços por onde ela precisa passar. Um bom trabalho focado na neurodinâmica, então o processo da neurodinâmica com testes específicos,
com movimentos específicos, com movimentos de estímulo neural específico, vão ajudar que esses nervos percorram melhor, fluam melhor pelos caminhos onde eles passam também. Então, nós utilizamos estratégias específicas com exercícios para isso também. Melhoria da conexão neuromuscular. Isso é muito comum quando há uma lesão, quando há um trauma, quando há uma cirurgia. Nós precisamos reabilitar a conexão neuromuscular. No fim das contas, toda a raiz nervosa que interessa para nós em termos de movimento, ela segue um trajeto e ela vai fazer uma contração muscular específica. Então, muitas vezes, nós pensamos que é necessário trabalhar força quando o paciente tem uma fraqueza muito intensa, mas às vezes você precisa restabelecer primeiro o trajeto, porque naturalmente a força será restabelecida de um modo mais orgânico, mais natural, mais gradual, mais progressivo e muito mais rápido. Além de técnicas utilizadas para restabelecer a função sensorial. Então, todo o desequilíbrio de estímulos, de alteração, de percepção inadequada de estímulo, que não é dolorido, por um estímulo dolorido, isso tudo existem técnicas onde nós trabalhamos com o paciente na dessensibilização, na melhoria da interpretação desse estímulo, que no momento pode ser interpretado como dor e no momento seguinte pode ser interpretado como sendo totalmente inofensivo. Além, claro, de exposição gradual desse paciente a maneiras de movimentar, a formas de movimentar que vai devolvendo a funcionalidade normal para ele à medida em que a gente vai percebendo que tem possibilidade. É em cima da exposição gradual, é em cima do exercício funcional, ou seja, a pessoa tem que sentar e levantar. Se ela tem que sentar e levantar, eu preciso trabalhar com ela, sentar e levantar. Eu preciso, aos poucos, devolver essa habilidade. Se a pessoa é uma pessoa que trabalha carregando peso, eu preciso devolver a ela essa habilidade. Se é um atleta que precisa reabilitar uma função, eu preciso trabalhar a exposição gradual da atividade que ele precisa para fazer o esporte dele ou aquele serviço que ele precisa fazer. Com tudo isso, vejam o quão complexo é todo esse aparato, quão complexo e quão incrível é o nosso organismo. Eu quero que você, se chegou até aqui e ainda ficou com dúvidas, deixe para mim aqui a sua dúvida nos comentários. Não deixe de assinar o nosso canal, a gente sempre tem vídeos novos aqui. E nós queremos também que você traga sugestões de novos vídeos para que a gente continue te ajudando a aprender mais sobre o seu corpo e sobre a sua saúde. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like também para ajudar a gente cada dia mais a desenvolver esse trabalho de ajuda para você entender melhor sobre o seu problema, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.